Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, graça e paz a todos, o melhor dia para todos nós. Amém? Eu quero aqui compartilhar com os irmãos, né? Mas antes de eu compartilhar, que você, meu irmão, que você, minha irmã, deixe o seu like para nós, para que você seja notificado e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Amém? Compartilhe, porque coisas boas a gente deve compartilhar. Amém? Eu não faço aqui vídeo de autoajuda, não. Eu faço aquilo baseado que é o Evangelho. Amém? Você, se você quiser, você é o Evangelho. Você é a carta escrita de Deus. Se você quiser, amém? Você é a carta escrita. O que é uma pessoa sendo a carta escrita? É a pessoa dando um bom testemunho. É a pessoa, não precisa de Bíblia. Ele precisa ser simplesmente a carta escrita. Ser a carta escrita é viver o que diz o Evangelho da graça de Deus. O que diz? O que é o Evangelho da graça de Deus? Se refere em amor. Amém? Então é isso. A graça de Deus é o amor de Deus. Não é essa graça que eu escuto muitos aí pregar, anunciar. A graça de Deus, meu irmão, é aquilo que a mente humana não consegue compreender, né? Foi aquilo que os discípulos perguntaram para Jesus. Quer ver? Eu ia ler aqui Hebreus, mas antes de eu ler Hebreus, deixa eu ler lá Marcos. A resposta de Jesus para os seus discípulos, porque eu tenho visto muitos pregadores pregando e, e falam muito dos irmãos, né, de várias denominações que estão debaixo da lei, que vive a lei de Moisés, né, mas eles também, como pregadores da graça, eles trazem muita condenação. Eles acham que só nós, os perfeitinhos, que seremos salvos. Por exemplo, tem uns pregadores que citam aí que Bin Laden não é salvo, Saddam Hussein, aqueles que praticam a maldade que é a semente do mal, né? Deixa eu falar para vocês. Eu queria ver em algum dos 4 evangelhos, Jesus de Nazaré, quando ele veio nessa terra, se ele fala alguma vez que essas pessoas não seriam salvos no último dia, como aquele ladrão da cruz lá. Como o outro ladrão da cruz também que não manifestou, mas Jesus falou que ele perdeu a sua salvação. Então, tem muitos aí que se dizem pregar graças, que acham que só é salvo só os eleitos de Deus. Eu acredito, eu creio, eu Dirceu, compartilho com você, eu creio que os salvos, como diz o Evangelho, né, como Jesus próprio diz, quem crê, né, está salvo, quem não crê está condenado. Quando ele diz quem crê é salvo e quem não crê está condenado, a própria pessoa que não crê, com certeza ele vai estar condenado. Vê quantos irmãos que estão aí que têm zelo de Deus, mas não crê, ele sempre se sente um condenado. Assim são essas pessoas lá fora também. São pessoas que Jesus falou, tem ouvido, já dizia pela boca de Isaías, né? Deus já falava através de Isaías. Tem olhos, mas não vão ver, tem ouvido, mas não vão ouvir, entendeu? Tem olhos, mas não vai enxergar. Então tem muitos que estão por aí, até os próprios irmãos que têm zelo por Deus, e outros que nem zelo têm, que nasceu para o mal mesmo. Mas eu quero dizer, não é o Dirceu que é salvo, não é o Bin Laden que é salvo. O que é salvo, que volta para Deus, é o Espírito que Deus deu. Esse sim volta para Deus, o Espírito que Deus deu, o fôlego de vida que Deus deu. Esse volta para Deus. Eu não me arrisco a dizer que A ou B ou C não é salvo, né? Nós somos salvos sim, nós somos salvos no nosso dia a dia, né? Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, né? Eu decido aqui agora maquinar o mal. Ah, vou matar aquele cara. Deus não vai entrar no meio. Deus não vai entrar na minha vida querendo que eu não faça isso. Não, é a liberdade gloriosa que você tem. Paulo já dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso
matar? Posso, mas me convém? Vai me fazer bem? Eu vou ter uma consequência legal? Eu vou ter uma vida diária legal se eu matar alguém? Não. Então, meu irmão, você tem um livre-arbítrio. Eu não tenho o livre-arbítrio de me escolher para a salvação. Isso eu não tenho, porque o homem por si próprio, seja qualquer um dele, não tem o poder de se salvar para a eternidade, para o paraíso. Isso aí Deus já fez por nós em Cristo Jesus ali na cruz. Agora, eu posso me salvar no meu dia a dia. Como? Estando em Cristo Jesus, aí já não vai haver mais condenação para comigo, eu estando em Cristo Jesus. E quem não está em Cristo Jesus? Sempre vai se ver um condenado, e se ele se vê um condenado, ele vai condenar o outro também. É como muitos pregadores da graça não têm pregado. Os discípulos de Jesus fizeram essa pergunta para Jesus. Nós vamos ler aqui em Marcos aqui. Nós vamos ler aqui. Então, meus irmãos, veja bem. Então, são coisas que a gente observa, muitas pessoas, pregadores em graça, diz pregar graça. Isso para mim não é a graça de Deus. A graça de Deus nos leva a amar aos nossos inimigos. Quando eu amo meu inimigo, eu tenho a esperança, eu tenho a fé que ele seja salvo também no último dia. Como foi aquele ladrão da cruz. Jesus não falou que aquele outro não foi salvo. Jesus não falou que Judas não foi salvo. Jesus não falou, não abriu a boca para falar. Paulo não fala isso. As pessoas acham que para a eternidade é o fim de tudo. Eu acredito, eu disse eu, você não é obrigado a concordar comigo, mas eu, pela minha opinião, a fé que eu tenho nesse Deus vivo, a fé que eu tenho em Cristo Jesus, como você crê, eu também creio, mas cada um crê de uma forma, mas o importante, meu irmão, é a fé que opera em mim, que opera em você, que é a fé que opera pelo amor. O importante é isso na minha vida e na sua vida. Não importa a medida de fé que você tem, porque, portanto, quem nos deu a medida de fé foi Deus. Romanos 12 fala isso. Entendeu? Foi Deus que nos deu uma medida de fé para cada um de nós vivermos nela. Jesus é o autor e consumador da fé. Então, por isso que eu, Dirceu, não consigo me salvar. Eu erro todo dia, eu falho todo dia. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio e sentou no meio dos pecadores. Por isso que Jesus veio e sentou no meio dos doentes. Os são os orgulhosos, os egoístas, que acham que já estão perfeitos, como muitos desses aí, que diz pregar a graça de Deus. Esses aí já são os perfeitos, já são os salvos. Mas Jesus veio para sentar no meio dos pecadores, no meio dos doentes. Por quê, meu irmão? Por que eu falo que eu sou um doente? Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou continuar sendo um doente, eu vou errar, eu vou falhar. Mas no meu espírito, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus, como você também, que prega em graça. Eu sei que você, na sua mente, tem prazer na lei de Deus. Mas tem algo que habita em você, que habita em mim, que quer julgar e que quer falar como os discípulos falaram para Jesus aqui. Eu vou ler para vocês. Como muitos eu vejo pregar aí, falar, ele é a semente do mal, esse não é salvo, esse foi criado para isso, esse foi criado para aquilo. Meu irmão, para com essa paranoia. Questão de salvação, Deus em Cristo Jesus já resolveu na cruz. Só pregue a bondade, a graça, a misericórdia de Deus e que nós possamos manifestar isso. E que nós possamos viver isso. Paulo já dizia ali, Filipenses 2,5, né? Aprendei de mim, né? Aprender com quem? Com Jesus. O que é ter misericórdia? O que é ter compaixão? Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Agora, se eu vivo e falo com uma pessoa dessa, é o filho da perdição, que morreu ali, acabou a existência dele. Para mim acabou a existência do Bin Laden. Para mim acabou a existência do Dirceu, mas eu não sou Dirceu, o Bin Laden não é Bin Laden. Nós somos espírito justo e perfeito. Ainda que ele manifestou ali na sua carne o tempo todo, como muitos manifestam aí, ó, como aquele ladrão,
Muitas das vezes as pessoas no seu último respiro, sua última respiração ali, ó, você não sabe o que essa pessoa está falando com Deus, você não sabe como que essa pessoa está se expressando ali naqueles segundos antes de morrer ali. E virar e falar com as pessoas dessas, isso não é salvo? Isso para mim não é um pregador da graça de Deus. A graça de Deus, além de tudo, é amor. Mas veja bem, os discípulos falando para Jesus em questão de salvação. Em questão de salvação. Deixa eu ver se é aqui Marcos 10 ou se é Marcos 12. Olha só, é Marcos 10. Eu quero ler aqui. Aqui fala do mancebo rico, né? Aqui Jesus fala do mancebo rico, mas se você puder ler a partir do 17 até o 29, você lê aí, amém? Diz aqui. Eu quero ler o 25, mas depois você lê do 17 até o 29, amém? 25. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam. Jesus falou isso, né? Aí eles, que os discípulos, se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Aí eles perguntando aqui: quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus vai responder. Jesus, porém, olhando para eles, disse: eu acredito que isso aqui é o Espírito olhando para cada um desses que julga e vai falar com ele. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas para Deus, olha só, mas para Deus, olha só, para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, quero dizer aqui, para muitos, né, que se dizem, né, pregar a graça de Deus, eu te compreendo, meu irmão, eu te entendo, meu irmão, pregadores da graça, pregadores da lei, que vivem debaixo da lei de Moisés, como os adventistas, os batistas, são tantos que vivem, mas isso não vem em caso. O caso que vem é a fé que opera em mim, que é pelo amor, é o amor a todos vocês. Não estou aqui para condenar com vocês, eu estou aqui para compartilhar com vocês, e vocês têm todo o direito de vocês de querer compartilhar ou não, querer viver ou não. Você é livre em Cristo Jesus, meu irmão. Eu só sei que eu sou livre em Cristo, porque aquele que está em Cristo já não há mais condenação. Amém? Então Jesus respondeu para eles: o que é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Então, eu não vejo nenhum dos 4 evangelhos. Eu vejo Jesus falando: ó, quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Então, meu irmão, quem crê, ou seja, Paulo já dizia também, Jesus nos seus 4 evangelhos diz: quem crê já está salvo. É o que Paulo disse em Romanos 8:1. Entendeu? Aquele que está em Cristo já não há mais condenação para com Deus, para com Cristo. Já não há mais condenação, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Agora, se a pessoa está andando na carne, ele vai se ver um condenado, ele vai sempre se ver dentro do inferno. Porque quem está na carne, meu irmão, está andando na maldade, não tem paz. Quem está andando na carne faz fofoca. Quem está andando na carne mata. Que diferença faz uma pessoa que mata como Bin Laden, como aquele lá, o Hitler, que matou quase 6 milhões de judeus lá? Entendeu? Então, que diferença que faz uma pessoa que mata fisicamente como os outros que mata com fofoca, fala mal do outro? Isso é homicida também. Lá em Epístola de João diz isso, primeira Epístola de João 3,15, fala isso. Que diferença que faz? Que diferença que tem para Deus pecadinho, pecadão nos dias de hoje? Que diferença? Não tem nenhuma. A diferença está nas consequências. Entendeu? Porque se você faz um pecadinho pequeno, a consequência é pequena. Se é um pecadão grande, a consequência é grande. Por exemplo, no Brasil, se eu peco, eu mato alguém, eu vou preso, vou tomar 30 anos ou mais. E no outro estado, no outro país, se eu for matar, eu tenho a pena de morte lá também. Então depende, meu irmão. Então eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para falar o que é o Evangelho, o que é a graça de Deus. A graça de Deus, meu irmão, é a gente compreender as pessoas, a graça de Deus é você perdoar as pessoas, a graça de Deus é você pregar uma graça genuína. Mas eu tenho visto uma graça aí, onde os verdadeiros líderes dessa que estão pregando essa graça, uns que se dizem apóstolo, uns que se dizem ser embaixador de Cristo, uns que se dizem ser mestre ou ser pastor, e começa a conduzir as suas ovelhas e falar para cima deles, pau neles. Que isso? Onde Jesus falou isso?
Paulo neles, ou Paulo neles, sei lá como é que eles falam, entendeu? Para que isso? Para que levar as pessoas a ter esse tipo de visão? Tem que levar essas pessoas a ter um tipo de amor por eles, ter um amor, amar o próximo. Não é descer o pau, levar as pessoas a confrontar com os que estão na A, ou B, ou C, ou D, o que for o Y, ou G, ou H, o que estiver frequentando. Nós temos que amar essas pessoas, compreender essas pessoas. É o que Paulo disse, eu tenho zelo de vós. Entendeu? Paulo disse lá em Romanos 10, eu tenho zelo, eu vejo que vocês têm zelo de Deus, mas sem entendimento. É assim que nós temos que enxergar como é que Paulo entendia. E tem muitos aí que querem se dizer ser Deus. Não pode, meu irmão. Você não pode. Você que prega a graça, não pode. Você não é Deus. Se você se acha ser um Deus, então morre para essas pessoas. Você não tem coragem, eu falo aqui para os pregadores da graça, você não tem coragem de sustentar o lugar que você aluga por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Você não tem coragem de sustentar do seu bolso onde você aluga por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Você não tem coragem de fazer isso. Mas para isso você pede contribuição para pagar água, para pagar luz, para fazer viagem de cima para baixo. Aí você vem e me fala que está fazendo isso em prol do reino de Deus. Não, o reino de Deus está do seu lado, na sua casa, na sua rua. 2.000 metros quadrados aí na sua casa. Tem pessoas que precisam. Para quê? No outro estado tem outros. Deus levanta outros para isso. Para que você ir lá? Tirar o dinheiro da contribuição, tirar o dinheiro de ajudar os necessitados, ainda mais com essa chuva aí. Quantas pessoas que estão precisando, quantas pessoas precisando de roupa, precisando de comida. Você aí também que contribui, que leva dízimo, que leva oferta, pega essa contribuição, ajuda os necessitados que estão aí, que perderam suas coisas dessa chuva. Faça isso. Ajuda os necessitados. Para de levar o seu dinheiro para essas pessoas. As pessoas estão investindo em coisas terrenas. Lembra de Jesus? Não acumuleis tesouros nessa terra. As pessoas, meu irmão, você tem ajudado as pessoas a juntar tesouros na terra. Jesus não pediu isso. Lê Mateus 25, a partir do 35, Jesus falando ali para os seus discípulos. Tive sede, me desse de beber, tive fome, me desse de comer. Mas quando, Senhor, fizemos isso, quando fizesse um desses pequeninos, sabe esses pequeninos perder suas coisas na chuva? Faça isso por eles. Eles estão ali clamando, precisando de roupa, precisando de comida. Faça isso por eles, meu irmão. Vamos fazer isso. Para de levar sua contribuição para esses lugares. Essas pessoas que pegam são cães gulosos. Ainda que preguem graça, usa da graça de Deus para poder lubridiar sua mente. Abra sua mente, meu irmão. Eles descem o pau nas outras denominações e dizendo que prega a graça, enquanto isso está lubridiando a sua mente. Abra sua mente, meu irmão. Abra sua mente, minha irmã. Faça o que Jesus mandou fazer. Nós temos obedecido mais aos homens do que a Deus. O que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. A gente não faz. Eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui há 2 anos desempregado. 2 anos. Mas um pouco, meu irmão, que eu recebo, que vem na minha mão, seja com um bico, seja com algum dinheiro que entra na minha mão, nem que seja pouco, meu irmão. Eu pego ali, eu falo para a glória de Deus, que você também pode fazer isso, que você nunca é tão pobre que não pode ajudar um pouco. Ajudar essas pessoas. Eu estou aqui procurando, entregando currículo, né? Porque sou motorista doméstico, motorista de madame particular. Entendeu, meu irmão? Estou aqui porque eu amo fazer esse trabalho. Eu amo fazer esse tipo de serviço. Mas por causa da religião, eu larguei um ótimo emprego. Eu larguei um ótimo, meu irmão. Eu era motorista. Eu larguei por causa da religião. Eu larguei porque eu dei ouvido ao homem. Eu larguei para viver da obra de Deus. E quando eu descobri no Evangelho, quando os discípulos perguntaram para Jesus qual é a obra de Deus que temos que fazer para Deus, eles perguntaram, Jesus falou. Sabe o que Jesus virou para mim e falou? A obra de Deus é crer no Filho dele, é crer em Cristo, meu irmão. Aí eu fui, despertei, acordei. Quando eu acordei já era, perdi um ótimo emprego. Tinha um bom salário.
Meus irmãos, cuidado com as influências na sua vida. Cuidado com as pessoas que estão te influenciando, ainda que é seu líder, ainda que é seu pastor. Cuidado, meu irmão. Recorre à sua oração, recorre a Cristo, porque eu, meu irmão, perdi muita coisa por influência de homem. Muita coisa. Parte da minha casa que eu recebi, eu perdi por causa de dar ouvido a homem. Hoje estou aí. Tem alguns irmãos que me ajudam. Por exemplo, a irmã Leia me abençoou com o fogão, me abençoou aqui com o sofá. É isso, meu irmão. É irmão ajudando irmão, como Paulo já dizia em Gálatas 6, 9, 10. Ajudar todos, mas principalmente os domésticos da fé. É isso que nós temos que ver, meu irmão. Ajudar as pessoas. Então pega o seu dízimo, pega a sua oferta, pega a sua contribuição, ajuda os irmãos da fé, ajuda aquele que Deus mandou, meu irmão. Para de dar ouvido aos homens, para de dar ouvido, ainda que pregue a graça, ainda que apóstolo, que diz ser apóstolo. Para mim não é, meu irmão, porque quem dá dom é Deus, e quem recebe o dom de Deus, meu irmão, ele vai fazer as coisas certas. Ele não vai ser ganancioso, ele não vai ser egoísta, ele não vai ser arrogante, não vai ser jactancioso. E muitos eu tenho visto agindo dessa forma. Então é isso, meu irmão. É isso que eu viro para você e falo. Porque muitos pregadores, principalmente tem um aí, se Deus não tiver misericórdia, vai caminhar como o José Luiz Miranda. Tem que tomar muito cuidado. Começou bem, e depois começou a se jactanciar, começou a ser enchido por orgulho e começou a já fazer o que ele fazia. Então esses pregadores de hoje têm que tomar muito cuidado. Eu falo para o seu bem, ô pregador, você, homem de Deus, você que prega também, você que está aí debaixo de um sistema religioso, você que está aí, por exemplo, né, em várias denominações. Eu sei que tem muitos pastores, muitos pregadores que têm zelo de Deus, mas estão agindo sem entendimento. Que Deus possa, em nome de Jesus, eu falo aqui, meu irmão, por amor a você, por amor a todos, você também, pregadores da graça, que Deus possa te dar entendimento, que Deus possa abrir sua mente, que Deus possa abrir o seu coração e que você enxergue o verdadeiro sentido do reino de Deus, que você enxergue o verdadeiro sentido de anunciar essa palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela tem poder, essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem que ser viva dentro de você, ela tem que ser viva dentro de mim, ela tem que se fazer real dentro de nós, meus irmãos. A graça de Deus se resume ao amor ao próximo, ao amor a você mesmo. Porque se você amar você mesmo, você vai amar o seu próximo. Então é isso, meu irmão, é isso que Deus quer. É isso. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que se dizem viver a graça de Deus e tem ouvido vários pregadores aí, cuidado, meu irmão. Porque eu vou dizer uma coisa, meu irmão, a gente não pode ser hipócrita. Eu duvido se um desses pregadores, eles bancariam tudo do bolso do salário deles, como Paulo vendia tenda, Paulo, a maioria das suas coisas ele sustentava do seu bolso. Eu duvido se alguém sustentaria um templo, né, seja qual for, seja em lei, seja em graça, né? Eu digo aqui principalmente para os da graça, porque os da lei estão com o véu ainda no rosto, mas a minha oração é que Deus abra, tira esse véu do rosto deles, tá, meu irmão, tá, minha irmã, não estou aqui te julgando, quem sou eu para te julgar? A minha oração é que Deus abra os seus olhos e tire esse véu. Agora, tem muitos que estão em graça, pregadores, embaixadores, que for, que estão aí usando das pessoas para poder pegar a contribuição e ficar pagando viagem de avião para cima e para baixo para pregar em vários lugares. Estão aí comprando terreno, construindo. E esse dinheiro é o que Jesus disse que é para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados, principalmente esses da chuva aí, ó. Mas as pessoas têm pegado o dinheiro e têm usado para as coisas aonde Deus não habita, para lugares onde Deus não habita. Deus quer que você pegue a sua contribuição, meu irmão, e e aplica aonde Ele habita. E Ele habita é no seu próximo.
Ele habita naquele que está sem roupa, naquele que está com fome. Ele habita naquele que não tem onde morar. Ele habita naquele que não tem água para beber. É nesse que ele habita. Ele não habita em lote. Ele não habita em pedras. Ele não habita em ar-condicionado. Ele não habita em avião. Então pega o seu dinheiro, abra sua mente, meu irmão. Cuidado com esses pregadores da graça. Eu peço aqui em nome de Jesus, meu irmão, abra sua mente. Cuidado com esses cães. Eles são cães. Paulo já dizia em Atos 20, 28 ali até o 32. Meu irmão, abra os seus olhos espirituais. Minha irmã, abra os seus olhos espirituais. Não se fique lubridiando. Eu tenho visto no Face tantas pessoas maltratando o outro por causa... Isso é religião, meu irmão. E se diz viver em graça, isso para mim não é graça, meu irmão. O Senhor quer que nós amamos a todos. O Senhor quer que nós compreendemos a todos. Eu não me arriscaria a dizer quem vai para o inferno. Ou seja, quem no final da sua existência se não tem mais vida para ele ali após a morte física, a morte biológica, se não tem vida mais ali para ele. Eu não me arriscaria a dizer isso, meu irmão, porque Jesus não disse isso e Paulo não disse isso. Talvez a vida que o cara está vivendo nessa terra, na sua carne, porque, como eu falei, quem está em Cristo já não há mais condenação, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, meu irmão, pode ver que são poucos que andam segundo o Espírito. São muitas pessoas que têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então eu não me arriscaria a dizer, né? Tem o filho da perdição, como a Bíblia diz? Tem. Tem um filho da perdição? Tem. A perdição pode ser no tempo que ele estiver nessa terra aqui, e depois que ele morrer, e aí? Eu não me arriscaria a dizer, meu irmão. Mas eu estou aqui para compreender, eu estou aqui para compartilhar com vocês, que vocês possam entender, que vocês possam dar o like de vocês, que vocês possam compartilhar com o outro, para que vocês possam passar para os irmãos, para as irmãs, e que você, meu irmão, pega, tanta gente estão precisando, tantas pessoas estão necessitadas, ainda mais com essa chuva que deu aí, aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, tantas pessoas precisando de doações. Doa um pouquinho. Você nunca é tão pobre que pode doar um pouquinho. Faça isso em nome de Jesus. Ajude o seu próximo. Faça um bom papel de um evangelista. O bom evangelista é aquele que contribui. Tiago já dizia, né? Como que a gente pode deixar uma pessoa embora, falar que está tudo bem, se você está vendo que aquela pessoa está necessitada, precisando de alguma coisa? Então, meu irmão, não deixe esse vídeo morrer dentro de você. Porque tem pessoas aí fora que estão precisando de você. Talvez hoje é dia de você levar o seu dízimo. Talvez hoje é dia de você levar a sua oferta. Talvez hoje é o dia de você levar a sua contribuição. Pensa bem para onde você está levando. E se você levar para onde Jesus falou, tive fome, me desse de comer, tive sede, e se fizesse algum desse pequenino, estarão fazendo a mim. Pensa bem. Se você estiver fazendo a um pequenino ali fora, você está fazendo ao Senhor da glória. Amém? Então, abra o seu coração, abra sua mente, você, pregador da graça, você, embaixador de Cristo, vocês que estão, né, debaixo aí do sistema religioso, onde o véu ainda está tampado, mas a minha oração é para que Deus abra seus olhos, abra também de quem prega a graça, porque querendo ou não estão com os olhos tampados, estão com a mente cauterizado, muitos viraram as costas para Deus por causa do dinheiro, até fala no nome de Deus, até fala no nome de Jesus, mas as costas estão viradas para Deus, porque eles amaram mais o dinheiro do que a Deus. Paulo já dizia isso a Timóteo 6 ali. Muitos viraram as costas para Deus. Olha que interessante, eu vou até ler aqui, ó, o que Paulo diz para Timóteo aqui, o que é para mim e você. Eu vou ler aqui e já fechar aqui. Olha só que tremendo. Timóteo 6. O que Paulo fala aqui, ó? Quero ler o 5. Vou ler aqui a partir do 3. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ó, vamos ver qual que é a sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí diz aqui, eu vou repetir. Se alguém ensina alguma outra doutrina
e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina é segundo a piedade. É soberbo. Então essa pessoa é soberba. Como é que você consegue discernir a pessoa? Mesmo pregador em graça é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões, contenda de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmia, ruim suspeita. Aí diz assim, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Olha só, usando a graça de Deus como lucro, como um ganho. E ainda vira aqui e fala assim, ó, aparta-se desses, afasta-se desses. Por isso que eu me afastei, meu irmão. Porque eu não sou um desigrejado. Se eu sou a igreja, eu sou a congregação. Onde houverem 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente. Então eu e minha esposa na minha casa e mais pessoas quando vêm, nós nos reunimos e aqui e pregamos a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus. Nada de sistema, nada de levar contribuição, dízimo, oferta, não. Nós pegamos aqui o nosso dinheiro e ajudamos o próximo. Amém? Nada disso aí, de pagar a loja. Aí diz aqui, ó, o 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então, meu irmão, grande é a piedade, esteja isso contente dentro de você, mas eu tenho certeza, se você não levar a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta ali para dentro, você é um avarento, você não é filho de Deus, começa a te, entendeu? Fala tudo que você é, de menos filhos de Deus. Então fica o recado aqui. Você levantou o templo, você sustenta ele. Porque o templo de Deus, quem sustenta, que sou eu, que é você, quem sustenta é Deus. E Deus sustenta através de quem? Através da minha vida e através da sua vida. Deus coloca na sua mão os talentos para que esses talentos sejam multiplicados. Porque se esse talento não for multiplicado na sua mão, ele tira e passa a outro. Então, se você está recebendo esses talentos na sua mão e está só investindo em pedra, em parede, em lote, em viagem, e não está sabendo usar para o reino de Deus, Deus vai tirar da sua mão, cedo ou mais tarde, vai sair da sua mão e vai para a mão de outros. Então aprenda, desculpa, aprenda a multiplicar aquilo que Deus colocou na sua mão. Aprende a aplicar no reino de Deus. O reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus está dentro de você, que é a compreensão, que é o amor, que é a justiça, que é a paz, que é a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é debater uns nos outros. Se eu tiver de falar mal de alguém, eu vou chegar na cara e vou falar, porque era assim que Jesus falava com os fariseus. Falava na cara, não falava por recado. Mas eu não estou aqui falando mal, estou aqui anunciando a verdade, estou aqui anunciando o evangelho da graça de Deus. Isso é o evangelho da graça de Deus. Então, meu irmão, viva ele. Amém? Viva ele. Deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida. Contenta com